pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço, para quem não me conhece, estou falando de Coimbra, Portugal. Muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal para quem é novo aqui. Por favor, se inscreva e se você gostar do conteúdo, não se esqueça de dar seu like. Se gostou, por favor, não se esqueça, é muito importante, é o retorno que eu tenho de vocês com relação ao meu conteúdo. Só assim eu vou saber se vocês estão gostando ou não, e eu agradeço por isso, desde já. O que eu vou falar hoje para vocês é o seguinte: fiz vários vídeos onde eu deixei claro que eu reservei, que eu tenho 8 mil reais para viver em Portugal. E com esse vídeo apareceram assim muitos comentários. Você tem 8 mil, o que você foi fazer em Portugal? Por que você foi embora do Brasil com 8 mil reais? Você não podia viver aqui? Outros comentários assim: ah, você tem 8 mil reais, esse vídeo não é para mim, porque eu não tenho 8 mil reais para viver em Portugal, então não vai bater comigo, né? Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que eu não estou aqui para julgar, nem para criticar, nem para me aparecer, nem para falar que eu sou melhor que você ou pior que você, nem para falar que eu sou a certa e nem que eu sou a errada. Eu passo a minha experiência para vocês, porque eu acho que ela pode ser interessante, pode ajudar, pode agregar em alguma coisa para quem está vindo, para quem tem o mesmo padrão de vida que eu tinha ou não, porque a minha experiência pode valer de aprendizado para vocês também, para quem não tem esse padrão de vida, ou para quem tem um padrão de vida mais baixo ou mais alto. Então, assim, é para quem quiser ouvir e quiser aproveitar a minha experiência, a minha história. Não é porque você não tem 8 mil reais, ou 5 mil, ou você não tem nada, que eu sou melhor que você, ou que a minha experiência não interessa para você. Ela pode interessar e muito, sabe por quê? Porque eu vejo assim: se eu tinha um padrão de vida lá no Brasil, se eu vim para Portugal e caiu meu padrão de vida, eu acho aí uma super lição, uma super experiência que deve ser compartilhada sim. Por quê? Porque se eu tinha, não quer dizer que eu vim aqui e não sofro, e não sofri, e não sofro com adaptação para eu conseguir chegar onde eu quero. Não quer dizer que eu não sofro, não quer dizer que eu tendo esse dinheiro eu estou melhor que você, pode ser o contrário. Depende como você interpreta, depende como você enxerga a vida, depende como que você pensa. Porque, olha, eu vejo assim: se você tem uma vida aí no Brasil, que você já trabalha na limpeza, que você tem uma vida sofrida, que você batalha muito levando seu filho para a escola, trabalhando o dia inteiro, à noite você pega seu filho, você faz a janta, o seu marido trabalha, chega tarde, todo mundo cansado, aquela vida dura. Aí você fala: eu vou para Portugal, porque Portugal vou ter segurança, eu vou ter escola boa e gratuita, eu vou ter saúde boa e gratuita. Pode ser que você venha e saia melhor do que eu, muito melhor do que eu, entendeu a diferença? Porque você já está acostumado, porque você já tem uma vida que você já é sofrida aí, uma vida assim, você já trabalha com a limpeza, você já está acostumada a contar os centavos, então você vai sofrer menos que eu, porque quando você tem e você perde, é mais dolorido. É mais dolorido. Você tem alguma coisa, alguém vai e tira de você. Agora, se você não tem nada e alguém te dá, a sensação não é outra? Então, eu acho que é fácil entender isso. Então, assim, por exemplo, se eu que tinha esse padrão de vida bom lá, eu tive coragem de abrir mão de tudo para vir para cá e ter uma vida mais humilde, mais modesta, mais simples, por que quem não tem todo esse padrão de vida que eu tinha lá não vai ter coragem de vir? Dá mais coragem ainda, não é verdade? Eu pensaria assim: olha, se ela que vivia bem, se ela fez tudo isso, trocou porque Portugal é melhor, eu então, que vivo aqui nessa pindaíba, pra mim vai ser melhor em Portugal. É óbvio, não é? Então, só que quando eu falo assim, tem que se preparar, tem que se planejar, tem que trazer dinheiro, por que eu falo assim? Não é pra desencorajar, não é pra tirar esse prazer, essa expectativa, essa perspectiva, esse sonho de vir aqui, não é nada disso. É porque se a gente não fala, as pessoas não se preparam. E se você já tem uma vida aí, uma vida que você sofre, eu sei o que é sofrer, tá?
Eu tinha esse padrão de vida no Brasil, mas foi com muito trabalho, muita luta. Eu vim de uma família muito pobre, que eu nunca contei isso aqui, nunca contei a minha história real. Um dia ainda vou contar, no momento certo, ainda vou contar minha história para vocês. Eu já tenho mais de 50 anos, tá? E eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha família. Eu venho de uma família, minha mãe tinha 8 filhos, eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe a dar comida para os meus irmãos. Então, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é ser muito pobre. E eu conquistei tudo que eu conquistei com muito trabalho, tá? Então, eu deixei no Brasil mais de 50 anos de história. Tudo que eu conquistei, eu deixei para trás para começar do zero aqui. Comecei com 8 mil reais, tá? Por mês, claro, bem entendido, né? Por mês, não é 8 mil, porque 8 mil reais você vem aqui, não dá pra nem, porque 8 mil reais você divide por 7, né? Não dá nem pra você se instalar. Então, o que eu quero dizer, eu sei o que é ser pobre. Quando eu falo assim, não é que eu tô chamando você de pobre, porque às vezes a pessoa me interpreta mal e depois vem com aqueles comentários assim maldosos, sabe? Querendo atacar. Mas não é isso. A minha intenção, sinceramente, não é esta. A minha intenção é só ajudar com a minha experiência, mais nada. Então eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é trabalhar de limpeza, porque eu já trabalhei quando eu era criança ainda para ajudar minha mãe. Minha mãe trabalhou de faxineira. Eu sei muito bem o que é sofrer, o que é trabalhar, o que é contar os centavos. E sei muito bem também o que é conquistar, você chegar onde você quer, você ter sucesso profissional, eu sei muito bem o que é isso também, porque eu conquistei tudo que eu quis. Então, o que eu quero passar para vocês é isso, a experiência, você pode aprender com a experiência dos outros. Você não precisa sofrer o que os outros sofreu para você aprender também. Então, quando eu falo assim, se prepara, por quê? Porque se você vem sem se preparar, você pode ter um choque, mesmo que você tenha uma vida sofrida aí. Quando você chegar aqui, você pode pensar assim, olha, aqui eu trabalho já de limpeza, eu trabalho 14 horas por dia, meu filho estuda naquela escola ali que é muito fraca, que é uma droga, é uma porcaria, ou não, meu filho estuda numa escola boa, depende de cada um, né? Aqui eu vou no SUS e sou bem atendida, ou não sou bem atendida, eu vou para Portugal que lá vai ser melhor. Lá vou ter segurança, lá eu vou ter saúde, lá eu vou ter tudo. Você vai realmente ter tudo isso, tá? Só que você tem que pensar uma coisa, quando você vem, aí no Brasil você vai, leva seu filho para a escola, mas você tem a sua família, você tem amigos que pode cuidar do seu filho, que pode ou buscar seu filho na escola. Quando você chega aqui, mesmo que você tá acostumado a sofrer aí no Brasil, quando você chega aqui, você não tem amigos, você não conhece ninguém, você não tem família e você vai ter que se preparar. Quando eu digo se planejar, não é só com dinheiro, é com tudo. Porque você vai ter que pensar que você tem seu filho pequeno, no caso de ter o filho, né, gente? Vocês estão me entendendo, né? Eu tô falando como se você fosse uma família batalhadora, que tem criança pequena, que tá querendo melhorar a sua vida, dar o melhor pro seu filho. Tô falando pra essas pessoas, tá? Então você vai chegar aqui, você fala, eu vou trabalhar. Aqui eu já trabalho, eu e meu marido já trabalhamos, já contamos os centavos. Aí no Brasil realmente a inflação, as coisas são muito caras. Aqui não, aqui você vai... O ano inteiro o arroz tá com o mesmo preço, que isso é maravilhoso porque você consegue se programar realmente, você consegue saber quanto que você vai gastar no supermercado. Aí no Brasil você já não sabe quanto que você vai gastar. Você gasta um valor hoje, amanhã você já vai, é outro valor. Então aqui não tem esse tipo de problema, tá? Então assim, mas o que eu quero dizer, quando eu falo pra vocês se planejar, se preparar, não quer dizer que não é pra você vir ou não é pra você ficar com medo de vir. Eu acho que ninguém tem que ter medo de nada. Todo mundo tem que ir atrás do sonho e se tem uma perspectiva, se tem uma esperança de mudar de vida, tem que ir atrás, não desistir. Mas quando eu falo se planejar, se preparar, não tô querendo falar só dinheiro. Eu tô querendo falar que você tem que saber que quando você chega aqui, não vai ter ninguém para cuidar do seu filho. Sempre eu ponho o filho no meio, porque o filho é o filho que muda tudo. Porque se você vem sozinho, se você vem só um casal, vocês são jovens, são um casal, dá pra encarar tudo. Dá pra encarar tudo. Se abraça, um aquece o outro no inverno. Entendeu o que eu quero dizer? Se você tá com criança, não é assim. Então, se você tem criança, você tem que
você tem que saber que aqui não tem creche para criança de 0 a 3 anos. Tem, mas é quase impossível conseguir uma vaga. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar que se você vai morar distante, por exemplo, numa casinha, você fala, eu vou pegar uma casinha, vou pagar 200 euros, longe, numa cidadezinha afastada. Tá, você vai morar numa cidadezinha afastada, vai pagar 200 euros numa casa. Só que, se você está afastada, quer dizer que você está lá numa aldeia, num lugar onde não tem estrutura. Você vai trabalhar onde? Como que você vai pagar esses 200 euros? Aí você fala, eu vou até a cidade, tá? Então você tem que pensar, quem vai cuidar do seu filho? Você está num lugar afastado, não tem ninguém, não tem vizinho muitas vezes, ou se tem, você não conhece ninguém. O vizinho não confia em você ainda, porque você acabou de chegar, e você também não conhece o vizinho, você também não pode confiar no seu vizinho. Então tem que pensar em tudo isso. Daí você vai trabalhar como? Você vai pegar transporte? Vai ter transporte aí onde você está morando? Vai ter ônibus para você ir até a cidade mais próxima, a cidade grande, a maior cidade mais próxima para você trabalhar? Então, quando eu falo planejamento, é tudo isso. Eu não estou falando planejamento só de dinheiro. Você tem que vir legalmente, porque se você vier ilegal, você pode ter dificuldade até para encontrar emprego de limpeza também. Não quer dizer que limpeza está liberado para ilegal, não. Então, você tem que pensar em tudo isso. Então, assim, olha, se você consegue se legalizar para vir, e se você está preparado com relação a isso que eu estou te falando, você pode sim se dar muito bem, tá? Quando eu falo se preparar, se planejar, é isso. Porque se você vai morar num lugar muito barato, ou vai ser um lugar bem afastado, onde você não vai ter nem como trabalhar próximo. Muitas vezes não tem escola ali próximo também. Você vai ter que saber que você vai ter que pegar uma condução, perder esse tempo, gastar dinheiro com condução, para você poder chegar até o trabalho. E você tem que pensar, vai ter alguém para cuidar do seu filho? Aí seu marido vai trabalhar e você fica em casa para cuidar da criança? Pode ser também. Só que seu marido vai ter que pensar também, vai ter transporte para ele chegar até a cidadezinha para ele trabalhar? Tem ônibus? Como que é? Se não tem ônibus, você vai ter carro? Você tem que colocar o valor do carro no seu orçamento. Ou ele vai ter uma moto? Ou uma bicicleta? Eu não sei. Tem que fazer planejamento. Porque se a gente não fala isso, se você pensar assim, ó, eu já tenho uma vida ferrada aqui, que eu não tenho nada a perder. Aí você vem sem se planejar. Se você não se planejar, você vai ter muito problema. Você vai sofrer muito mais, porque você vai passar por tudo isso. Aí você vai morar numa casinha lá bem longe para pagar 200 euros. E no inverno, essa casinha, ela tem algum conforto? Como que é? Aí se você tá só um casal, ou se você tá sozinho, melhor ainda, sozinho, você vai morar num quarto, você vai pagar 200 euros com tudo pago, com as despesas de energia, de água, de tudo. Entendeu? Então, assim, a minha intenção de falar aqui pra vocês é só ajudar mesmo, ajudar com a informação, ajudar com o que eu posso. Eu adoraria poder pegar na mão de cada um e ajudar, mas não dá pra fazer isso, né? Então, a minha intenção é ajudar com as informações mesmo. Então, vocês imaginam, então, eu espero que tenham entendido, né? Dá pra viver no Brasil com 8 mil reais? Concorda que é muito mais fácil para mim, para eu viver aqui com 8 mil reais do que no Brasil? No Brasil eu não conseguiria. Como que eu iria? Eu tenho 8 mil reais aqui porque eu tenho meu apartamento lá que está alugado. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria dentro do meu apartamento. Aqui é 8 mil reais livre, apartamento mais a minha aposentadoria. 8 mil reais lá no Brasil, eu no apartamento eu não teria esses 8 mil reais, eu teria só a minha aposentadoria. Como que eu ia viver só com a minha aposentadoria no Brasil? Eu ia vender meu apartamento, ou eu iria alugar como está e teria esses 8 mil para morar numa outra cidadezinha do Brasil. Como que eu ia fazer? Tirar meu filho da escola, onde eu pagava caro, eu estudava numa escola bilíngue, o convênio que eu pagava caro também. Como que eu vou fazer? Eu vou usar eu vou usar a saúde pública, eu vou usar a escola pública. Onde tem essa escola boa aí no Brasil? Eu teria que fazer uma grande pesquisa e seria muito mais difícil, né? Eu conseguir conciliar a escola boa, com saúde boa, com segurança, com tudo aí no Brasil.
e viver com esses 8 mil reais. Seria, nas minhas contas não bate, não daria. Aqui 8 mil reais é muito mais fácil, por quê? Porque aqui não tem a inflação que tem no Brasil. Então eu poderia viver com esses 8 mil reais sem trabalhar, se eu quisesse aqui. Aí no Brasil jamais eu poderia. Eu conseguiria viver aqui sem trabalhar, eu e meu marido. Não é isso que a gente quer e não é isso que a gente queria. Mas seria possível se não tivesse vindo a pandemia. Porque com a pandemia também não é possível. 8 mil reais, você divide por 7, dá 1.000, quer dizer, dá 1.000, né, em alguma coisa e não daria para nós três para vivermos com conforto. Então, não sei se deu para entender. 8 mil reais para quem tinha um bom padrão de vida no Brasil, não dá para viver com 8 mil reais. Para quem não tem nada, 8 mil reais pode ser muito dinheiro. Então tem que saber essa medida aí, tá? E aproveitar essa experiência que eu tô querendo passar para vocês. Se eu tinha esse padrão de vida no Brasil e eu troquei por Portugal, deixei tudo para trás, tudo que eu conquistei. Eu vendi um monte de coisa, eu doei um monte de coisa, eu deixei meu apartamento mobiliado aí no Brasil, eu aluguei ele mobiliado, do bom e do melhor. Então, assim, quer dizer, eu abri mão de uma história de mais de 50 anos, porque eu tenho mais de 50 anos e tudo que eu tive, como eu falei, eu construí tudo isso com muito trabalho. Então eu não tô querendo desmerecer ninguém, falar que eu sou melhor que ninguém, que eu tenho mais dinheiro que eu não tenho. Como eu falei, eu fui muito pobre no Brasil, quando criança, eu fui crescendo, comecei a trabalhar, estudava muito e sempre tive muita fé em Deus, sempre quis muito ajudar minha família e consegui. Então, eu abri mão de tudo isso, eu escrevi minha história no Brasil, minha história no Brasil acabou. Eu começo uma nova história aqui em Portugal com mais de 50 anos. E tenho certeza que eu vou me sair muito bem, eu tenho certeza. Eu ainda sofro hoje, eu sofro de quando eu penso na minha mãe, eu sofro de não poder visitar minha mãe, eu sofro com um monte de coisa ainda. Esses 8 mil reais não me isenta de sofrimento, não me isenta de eu ter que contar também, de eu ter que economizar, não me isenta de eu ter que contar os cêntimos aqui também. Porque você tem que controlar seu dinheiro, se você não controlar seu dinheiro é ele que vai te controlar, não é assim? Então se eu começar a gastar, daqui a pouquinho eu já vou estar cheia de dívida, vou estar... Então eu não posso também. Eu tenho que me controlar. O meu filho, por exemplo, o meu filho aí no Brasil, ele estudava numa escola excelente, como eu falei, tinha excelentes médicos e tinha muitos brinquedos. Com esse material, ele tinha muitos brinquedos. Ele tinha muitos amiguinhos que desde cedo ele estudava na mesma escola. Então, eu sofro por isso também. Porque não foi só eu que perdi. Eu deixei minha história, tudo para trás, tudo que eu conquistei. Mas eu tirei do meu filho também. Eu tirei os amiguinhos dele, os brinquedos dele, que para ele é importante. Eu desapeguei. Até hoje eu trabalho esse desapego em mim. Até hoje. Não é fácil. Dói muito. Dói, mas eu me sinto aliviada também ao mesmo tempo de desapegar, de poder saber que eu sou livre para viajar, para ir morar onde eu quiser. Eu sou livre, que não é esse bem material, essas coisas que eu conquistei que me prende lá no Brasil e que não me deixa sair de lá. Tudo isso também me dá aquele sentimento de liberdade, de poder, de coragem, tudo isso me faz bem também. Então, quer dizer, eu tirei essas coisas do meu filho para dar outras melhores lá na frente. Eu quero dar um futuro bom para o meu filho, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho tenha acesso a outras culturas, que ele conheça outras culturas, que ele possa viajar, que ele possa estudar, que ele seja um ser humano bom, uma pessoa honesta, que ele seja humilde, que ele tenha princípios e valores, que ele seja um bom cidadão. É isso que eu quero pro meu filho. Acima de tudo, eu quero que meu filho tenha segurança, que é o que eu tenho aqui, é o que eu dou pro meu filho, que é a segurança. Eu abri mão de tudo, não só minhas coisas, meu filho, meu marido, tá? E essa história que eu contei pra vocês é a minha história, não tô nem incluindo meu marido não, tô falando de mim, tá?
que eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é trabalhar de faxina, eu sei o que é estudar, eu sei o que é batalhar para vencer, eu sei o que é vencer e eu sei o que é perder tudo e sei o que é deixar tudo para trás, tá? Eu abri mão de um monte de coisa por causa da mudança, mas consciente que seria assim. Eu sabia que isso ia acontecer e eu quis que isso acontecesse. Isso daí tá me fazendo crescer como ser humano, como pessoa. Então aproveitem a minha experiência, se é que você acha que agrega alguma coisa para você, e tire as suas conclusões, tá? Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor que eu, nós somos todos iguais. A vida é assim pra mim, tá? No meu ponto de vista, é como se fosse um teatro e nós somos os personagens, cada um atuando no seu personagem, cada um vivendo a sua história. E a minha história é essa, que eu vivi no Brasil e que eu tô vivendo aqui, que tenho muito a viver ainda. Eu tenho um filho de 9 anos, que eu quero viver muito ainda para ver meu filho crescer, para poder participar da educação dele, do crescimento, para poder usufruir muito ainda do meu filho, dar muito amor para ele. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria, tá? Assim como tem alguns comentários também de alguns portugueses que eu percebo às vezes no comentário que ele me acha que às vezes eu passo a impressão que eu tô sendo arrogante, ou que eu tô sendo hipócrita, ou que eu não tô falando a verdade. Tudo que eu falo aqui é verdade. Eu não minto, eu não ganho nada para mentir. E quando eu comecei a fazer os vídeos, em 2019, eu comecei no segundo semestre já. Eu cheguei no começo do ano em março, mas eu comecei a gravar os vídeos em agosto, setembro. Então, eu fui passando a minha experiência até então. Desde que eu cheguei aqui, eu fui falando, tá? E quando você chega, você tá naquela fase de adaptação, tem momentos que você tá mal, tem momentos que você tá bem. Você vai passando aquilo que você sente. Então eu vejo que hoje, quando eu falo que eu tô feliz, que eu mudei, que eu me transformei como pessoa, que eu adquiri novos valores, eu não tô mentindo. A minha cabeça, ela muda, ela evolui, graças a Deus. Desde que eu cheguei aqui, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, tô conhecendo. Eu fui conhecendo Coimbra. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu vim de uma cidade muito grande, que era São Paulo. Eu vivi fora do Brasil 2 anos, eu morei em Paris também, cidade grande também, que eu aprendi muita coisa com essa viagem. Na França me deu muita bagagem, que eu fui a trabalho, eu era solteira, fui sozinha, não falava língua, me deu muita bagagem, muita coragem, abriu minha mente, assim, foi maravilhoso, apesar de eu ter sofrido muito também para me adaptar lá. O que eu quero dizer é que a gente vai mudando, a nossa cabeça vai mudando, a minha cabeça, ela vai mudando a cada dia. Então eu vivi sempre em cidade grande. Quando eu cheguei em Coimbra, eu pensei que fosse ser mais difícil a minha adaptação. Os dias foram passando, eu tive maus momentos, claro, momentos é um turbilhão de sentimentos que você não sabe se é saudade, se é o desapego, se é porque você deixou tudo para trás, se é porque você deixou a família, se é por causa do clima. É um turbilhão de sentimentos que nem a gente sabe o que a gente está sentindo, a verdade é essa. Aos poucos você vai se adaptando, se familiarizando, descobrindo o local onde você está, descobrindo a cidade. E eu fui descobrindo Coimbra e fui gostando de Coimbra a cada dia mais. Pode ser que no começo eu tenha falado alguma coisa que era o que eu estava sentindo naquele momento. Então isso não quer dizer que eu sou hipócrita. Quer dizer que eu fui me adaptando. E quer dizer que esse é o processo normal e natural para quem emigra, para quem vem de um outro país, para quem muda de país, é natural. Quando você chega, você bate momentos de desespero, momentos de felicidade, momentos de agradecimento a Deus, momentos de, meu Deus, o que eu fiz? É um turbilhão. E no dia a dia você vai descobrindo, você vai se descobrindo, hoje, eu sou outra pessoa, sinceramente. Comecei minha história aqui do zero, tô ainda no comecinho, né, da minha história, né? Mas o que eu quis passar é isso, só quero contar minha realidade, é só isso, minha experiência. E assim, eu gosto realmente, quando eu falo que eu amo Coimbra, eu amo mesmo, não tô inventando história. A paz que eu descobri aqui, com o tempo, claro, no começo foi difícil,
A paz que eu descobri aqui eu não tinha lá em São Paulo. Então eu sou muito grata, grata a Deus, grata a Portugal. Meu avô nasceu aqui em Coimbra, coincidência, eu nunca tinha pensado em morar em Coimbra, vim morar em Coimbra. E quando eu vi que eu ia morar em Coimbra, eu falei, meu Deus, meu avô é de Coimbra. Será que foi meu avô que está me levando para Coimbra? Eu acho isso maravilhoso, eu devo ter até parentes por aqui, não sei. A qualquer hora dessas eu vou atrás para descobrir se eu tenho ainda. Deve ter, né, parentes do meu avô, pai do meu pai que nasceu aqui. Enfim, gente, era isso, tá? Eu espero que ter sido clara, ter conseguido passar o que eu queria pra vocês. Não tenha medo, então. Pode ser que você que já tem uma vida sofrida e você que falou pra mim que então esse vídeo não é pra você, aproveita isso que eu tô te falando. Pode ser que você que não tenha dinheiro nenhum, tira de letra, porque já tá acostumado a trabalhar assim, porque não perdeu nada, não deixou tanta coisa significativa para trás, assim como eu deixei. Então depende da vida de cada um, do perfil, do estilo de vida de cada um, de como cada um enxerga. É assim, tá? Eu respeito muito vocês que me seguem, eu respeito muito vocês que comentam, porque eu acho assim, é troca de experiência e são várias mentes, né? Várias interpretações para uma única. Eu quero dizer uma coisa, nem sempre eu sou bem interpretada com aquilo que eu quis dizer. Alguns entendem, interpretam, outros interpretam errado. Enfim, é assim. E aí que a gente vai melhorando e tirando as nossas conclusões, tá bom? Eu desejo tudo de bom pra vocês. Você quer vir? Só se planeja. Não tem dinheiro? Mas pense em tudo que eu falei, tá? Com relação à criança, tá bom? E se eu puder ajudar de alguma forma, me manda e-mail. Me segue no Instagram, que no Instagram fica mais fácil para eu responder as mensagens, as dúvidas, tá? É o @Lourenco_Nilda em Portugal. Esse é o meu endereço do Instagram, tá bom? Então, se quiser me seguir, eu mostro bastante a rotina de Coimbra e posso tirar dúvidas assim mais facilmente. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Não esquece de dar o like se você gostou. Obrigada.